bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos falar a respeito de alienação parental, dando continuidade aos programas anteriores que já falamos sobre o divórcio, sobre pensão alimentícia, sobre guarda compartilhada. E quem está aqui falando conosco sobre esse tema é o professor Dr. Nelson Sussumo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Okay. É um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado, Dr. Nelson Sussumo, é advogado, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB São Paulo, professor de Direito Civil de cursos preparatórios para concursos públicos, professor de pós-graduação, doutor em Ciências Jurídicas e pós-doutor em Direito. Também é autor de diversos livros e diretor do PTB Oriental. Doutor, nesse tema que vem dando continuidade a essa sequência de programas que nós estamos fazendo, afinal de contas, o que é alienação parental? Bom, alienação parental é todo tipo de afastamento do menor com os pais, ou até com os avós paternos, os avós maternos, ou aqueles que o detêm à guarda, tá? Todo tipo de afastamento, fazer com que aquele menor se afaste dos parentes próximos e aqueles que detêm a guarda dele. Então, na verdade, até a legislação, aqui a 12.318, ela coloca modos exemplificativos de alienação parental. Então ela nem coloca como de forma taxativa, né? Que tem que ser daquela forma. Não, são exemplos de alienação parental. Então são várias situações. Eu costumo dizer que são todas as situações de afastamento com o menor. Fez o menor se afastar daquele parente, é uma alienação parental. Ou seja, no caso, então, esse afastamento, ele se dá só numa relação entre os pais? É assim, a alienação parental, ela é só para o menor, mas é possível que haja entre os pais, entre os avós paternos, maternos, tá? Mas a vítima é sempre o menor. A legislação denomina que é só o menor que é a vítima. Agora, quem pode ser o causador, né, da alienação pode ser os pais, que normalmente são, né, numa separação, divórcio. Infelizmente existe bastante essa situação, né? Que acho que eles começam a verificar, ficar com raiva um do outro e desconta no filho, na verdade. Ou seja, está com raiva do marido, do ex-marido, e para ele ficar prejudicado, o ex-marido, ela não deixa mais ver o filho. Isso é um tipo de alienação parental, não deixar ver, não deixar visitar o filho. Então, para afastar o pai do filho, mas para prejudicar o pai, mas ela não está vendo que está prejudicando o próprio filho. É que isso pode causar uma síndrome de alienação parental. A lei, ela pune a prática da alienação, não é aquela que a pessoa contraiu a doença da SAP, que é a síndrome de alienação parental. No caso, essa alienação parental, o fator comportamental que leva a isso, por que um pai ou a mãe gera essa alienação, induz essa alienação? É ciúmes? Então, eu acho que realmente é a questão de ter feito uma separação, a dissolução da sociedade conjugal, ela foi traumática. E deve estar com raiva de um ou de outro. Ela não foi consensual, ela não foi, nós não se gostamos mais, e aí tudo bem, cada um fica, né, por um lado e tudo bem, o filho, vamos decidir com ele o que é melhor para ele, assim por diante. Não é, infelizmente, muitas vezes é traição. E aí o outro que foi traído está com muita raiva, né? Vai fazer o inferno na vida da... E eu falo que a alienação parental, ela veio aqui para o Brasil em 2008. A lei é de 2010. A lei é de 2010, tá? Mas ela já veio, vamos dizer assim, através dos julgados, nos anos aí 2000, né? Através dos julgados. Mas, se você fosse observar... Desde 88, que a Constituição Federal de 88, era possível já a guarda compartilhada, mas também não existia a legislação, né, para obstruir esse tipo de alienação. Então acho que aqui no Brasil demorou-se tanto, porque até costume isto, e infelizmente o sangue é quente, né? O sangue é quente, de latino. Então eu acho que acaba influenciando bastante na questão da alienação parental. Porque muitos países, né, os países que a gente considera frios, é mais difícil ter essa situação da alienação, né? Você vê que os pais, eles pensam nos filhos do que neles, na hora de fazer a separação do divórcio, tá? Tanto tem países que não é necessário nem colocar a guarda e não é necessário nem colocar as visitas e alimentos.
num acordo. Porque ele Porque os pais já sabem que vai... É automático já. Já é automático, né? Eu ouvi falar, e até foi de uma juíza, que no Japão é assim, né? É feito até por escritura pública a separação, tem menor, e ela até questionou, falou assim, mas não tem alimentos, não tem guarda, não tem nada aí. Aí a cartorária falou assim para ela, mas aqui é assim, porque os pais já sabem, não precisa colocar. Aqui não precisa colocar, porque os pais já sabem quais são os seus deveres. Puxa vida. E se descumprir, eles sabem que advogado é caro, a justiça é cara, e vai ter uma penalização grande para eles. Então eles cumprem, então não precisa colocar nada. Já sabe os seus deveres, porque está na lei. Nós também temos a legislação, a gente já sabe quais são os deveres. Mas se a gente coloca e ainda não cumpre, né? A gente coloca e ainda não... Então eu não sei, é cultural, né? É cultural. Infelizmente, a alienação, eu acho que deveria ser mais aplicada pelo Poder Judiciário, para tentar obstruir esse tipo de situação com o menor. Né? De que forma o menor ele é prejudicado, doutor? Então, se adquirir a síndrome de alienação, o prejuízo é muito grande. Aí, alguns é irreversível. Irreversível. Causa problemas futuros no período adulto. Né? Não vai ser uma pessoa com sucesso, por exemplo. Tá. Né? Vai ser frustrada. Diz os psicólogos, né? Mas eu entendo que sim mesmo, porque acaba contraindo uma síndrome, né? E provavelmente vai ser um possível alienador também. Tá. Vai ser também um possível alienador. As consequências vão de gerações em gerações, vai passando. Né? Agora, alguns não contraem a síndrome, mas o prejuízo é o afastamento do pai ou da mãe, né? Durante o período de adolescência toda não viu o pai. Durante o período de adolescência toda não viu a mãe. Ou durante o período todo da infância não viu o pai e a mãe. É um prejuízo enorme, não volta mais. Né? Só quando adulto fica sabendo que o pai não ia visitar porque a mãe não deixava. Olha só. Então, infelizmente, esse tem bastante, muito. E outra situação de alienação que, infelizmente, é bastante também, de percentual, 80%, é falar que o pai abusou sexualmente do filho ou da filha, menor. Para quê? Para estancar as visitas. Nenhum juiz vai dar visita mais para ele. Vai ficar suspensa a visita. Eu tenho caso que a pessoa ficou 3 anos sem ver a criança. Puxa vida, 3 anos? E foi alienação, porque não se provou nada. E não teve nada, na verdade. Né? Então você vê que a mãe fez isso para prejudicar o pai. Mas, ao mesmo tempo, está prejudicando o próprio filho. Então não dá para entender esse tipo de alienação. Inclusive, nós tivemos um programa recente e você acompanhou a entrevista com o Fradão, falando a respeito de dependência química, a respeito das drogas. E uma das questões que ele colocou é que a dependência ela nasce no seio da família. Então, esse também é um caso que pode levar às drogas, a esse consumo e dependência disso. Sim, então, isso que eu estou dizendo. O que leva uma mãe a fazer isso? Mentir para prejudicar o pai e prejudicar o seu próprio filho. Então, dá a entender que também, às vezes, não é porque ela quis, porque ela também deve ter sido alienada, muitas vezes, lá no passado, e também continua agora. Então, deve ter sido, às vezes, resquício da família, do passado, pode ser também. Né? Então, o estudo é muito grande sobre isso. Tem que ter exame psicossocial, tem que ter até, às vezes, psiquiatra, perito psiquiatra nesse sentido aí. Mas a alienação ainda ela é muito difícil para os juízes olharem e com determinação sancionar realmente o alienador. Eu vejo nas ações que eu tenho de alienação, os juízes vão deixando muito para frente. Muito para frente. Por quê? Não é possível identificar É difícil, realmente é difícil identificar. Mas tem situações que você está claro, né? Por exemplo, no caso de 3, 4 anos já está evidente que a mãe está alienando, se você não se comprovou nada, né? Então, acho que deveria ser mais firme nesse sentido e até fazer alteração de guarda aí, né? Porque a mãe acabou alienando o filho contra o pai. Aí, no caso, teria que ter um psicólogo acompanhando a criança para poder identificar se ela está sofrendo essa alienação? Sim, o juiz normalmente, numa decisão, ele vai pedir apoio de laudos psicológicos, assistente social e também, às vezes, psiquiátrico. Essa alienação parental, ela pode ser considerada crime? A lei assim o considera? A lei, a 12.308 de 2010, ela tinha um artigo que falava que não era crime, mas ele ia ser infração penal, porque ela alterou um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente.
lá nos casos de infrações penais, que era com 6 meses de detenção, né? Iria ser preso o alienador 6 meses de detenção, mas foi vetado. O projeto de lei está lá, mas na hora que foi sancionado foi vetado esse artigo, tá? Então não é crime nem infração penal. Ah, não é crime, Não, não? Então não. não pode ser Era considerado... para ser, mas aí foi vetado na hora da sanção. Então não pode ser Não. caracterizado como uma Infração não. violência contra a criança? Não porque não está no Estatuto aqui nos Adolescentes, que ia ser alterado, acabou sendo, na hora da sanção, sendo vetado esse artigo. Agora, não é crime nem infração penal, né, no Estatuto, mas dá sanções civis, né? As sanções civis, sim. Não penal, mas sanções civis, sim. E o que pode fazer? Por exemplo, existe um ditado popular que diz que em relacionamento de família, de casal, quem está à parte não deve meter a colher. Ou é mais ou menos isso que diz o ditado. Mas se nós, à parte, constatarmos que está havendo essa situação dentro de relacionamentos de amigos, de vizinhos, o que se faz? Pode-se denunciar? Não é crime. Não, pode se denunciar. Normalmente aí vai para o Conselho Tutelar. Ah, tá. Né? E o Conselho Tutelar vai fazer a fiscalização, a averiguação, se o que está acontecendo, se é verdade ou não. Que muita gente denuncia, né, para o Conselho Tutelar. Ah, denuncia esse tipo de porque situação? às vezes, principalmente quando está sendo agredida, né, a criança. Às vezes a criança todo dia agredida, e às vezes alguns vizinhos que sempre escutam acabam denunciando, fazendo denúncia anônima. E aí o Conselho Tutelar vai verificar o que está acontecendo. Essa é a única forma de brindar a criança a respeito dessa situação, então? Se for constatado? Sim. Então, mas a alienação parental não é só a questão da agressão, né? Ela tem a questão moral que ninguém vê, né? Esse é o problema. Essa ninguém escuta. Muitas vezes ela é oculta, né? E não deixar ver a criança no dia da visita do pai, a mãe sai, ou seja, ele vai até a casa, não tem ninguém, e no dia que não é a visita, ela fala para a criança que é a visita. Mas o pai não vem, mas ela fala que é a visita. Tá. Aí o pai não vem, porque não é o dia dele. Puxa, e aí a criança, ele fala para a criança, tá vendo, seu pai não veio. Né? Então você vê, para afastar mesmo, para ficar com raiva do pai. Então esse sentido é um tipo de alienação parental. Eu acho que dá para constatar, é tranquilo constatação, mas demora muito, né? Tá. Demora muito. No programa anterior, nós falamos a respeito de guarda compartilhada. Este tema está muito ligado. Se for constatado alienação parental, a guarda compartilhada pode ser revogada? Pode ser alterada? Sim, claro. Uma das sanções civis da alienação parental constatada é a alteração de guarda, né? Essa questão da alteração de guarda, modificação de guarda, perda do poder parental, essa é a pior, perde o poder parental, multa, é possível a multa, é possível a extensão das visitas, né? Aquela mãe que não deixava visitar vai estender as visitas, não é só final de semana, mas sim durante a semana toda. Tá? Então pode ter extensão ou redução das visitas. Às vezes o pai é que faz a alienação quando vai visitar. Pega a criança volta toda diferente, né? Porque às vezes compra a criança. E aí acaba... Leva a criança para comer batata no McDonald's. Mas acho que não digo comprar, mas comprar assim no sentido de... Olha, filho, eu vou te dar o PlayStation, mas você, que eu já vi esse caso, mas você vai denunciar sua mãe no Conselho Tutelar falando que ela te maltrata. Puxa vida. E aí a criança, adolescente, vai até lá e fala que está maltratando. Aí a mãe pega e fala, mas por que você me denunciou? Ele fala, porque senão eu não ia ganhar o PlayStation. Então você vê que, infelizmente, existe situações absurdas que a gente pensa que não tem, mas tem. Né? No dia a dia, é uma alienação, né? Essas coisas acontecem. Eu acho que o pai passear com a criança é lógico. Tá. Visitas do pai, o pai realmente ele não vai tratar o filho menor como a mãe trata no dia a dia, porque a mãe está educando. Né? E o pai, no final de semana, ele quer um lazer, porque ele só vai ver a cada 15 dias. Né? Se ele ficar, tudo bem, tem que educar também, mas se ele ficar toda hora brigando, dando bronca na criança, a criança vai querer mais ele no final de semana. Né? Então, acho que ele vai passear, vai no cinema mesmo, dentro dos limites e educando também, mas vai querer ter lazer, né? Então acho que isso não é alienação, mas alienação é comprar mesmo a criança, fazer alguma coisa que ele quer contra a mãe e aí ele dá o presente. Nós recebemos também uma pergunta de você, internauta, a respeito desse tema no grupo Programa Interação em Pauta no Facebook. E a pergunta que foi passada, doutor,
existe alienação parental contra o idoso? Porque hoje existe uma guarda, existe todo um cuidado, o Estatuto do Idoso que protege o idoso. Existe uma alienação parental? Protege sim, o Estatuto do Idoso protege o idoso e tem muitas sanções, inclusive penal, né? Infração penal de detenção. Né? Mas não é alienação. A lei de alienação é só para o menor. Ah, é só para o menor? Só para o menor. Muito bom. Isso é uma pergunta que realmente sempre fica no ar. E cabe dano moral quando existe o fato da alienação parental, quando a gente identifica essa questão, ou não? Porque não é crime, né? Então, existem as sanções civis, né? Tá. Não penal, mas civis. Então, aquele que está prejudicando o outro prejudicado, né, o pai ou a mãe, vai alterar a guarda, vai pedir a sanção de multa, vai pedir aí a perda do poder parental. Essa situação, vamos falar do poder aquisitivo. É preciso um advogado para entrar com uma ação, para que nós tenhamos medidas que cessem essa questão de alienação parental? Sim, é tudo judicial. Tá. E aí, quando é judicial, tem que ter o advogado, não tem jeito. A capacidade postulatória é só do advogado, né? E assim, é importante, não só por causa da capacidade postulatória, mas é importante a parte que está com indícios de alienação, está pensando que é uma suspeita de alienação, consultar um advogado. Porque às vezes, consultar um advogado é um advogado especialista, né? Porque às vezes não é alienação parental. Eu já tive casos assim, o pai era super... fazia umas coisas que a mãe não gostava. E aí ela contou pra mim e falei, deixa eu ver, olha, é melhor levá-la, a senhora vai até lá junto com a filha, para um psicólogo, uma psicóloga, para ver realmente se é alienação. Porque senão a gente vai entrar, vai provocar uma situação complicada, que o pai vai ficar louco da vida, vai piorar a situação. Mas veja se é alienação, porque senão a gente entra e não comprova, e aí perde a ação, o pai fica mais louco da vida, tá vendo? Entrou, não sei o que lá, e aí vai reverter contra a senhora. E ela foi para psicóloga, realmente, e a psicóloga ligou para mim e falou, doutor, não é alienação, é que a mãe é super protetora. Então, tudo que ela vê do pai, ela pensa que está sendo contra, porque ela é muito protetora, e o pai já não é. O pai já quer, por exemplo, criar para a vida. Tem que fazer assim, faz sozinha, não sei o que lá, tá? E a mãe já não era mais protetora do filho. A mãe normalmente é mais, né? Isso. Realmente. Então, eu vejo que é um exagero da proteção, mas não é alienação parental. Imagina, se eu fosse pegar e entrar tudo que ela estava falando, e entrar e depois pedir, depois não dá alienação, aí que ia dar alienação mesmo depois, né? Porque o pai poderia ficar com raiva e até também manipular alguma coisa e com esta raiva alienar o menor. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande de entrar antes com essa ação. Doutor, acho que com essas respostas nós conseguimos explanar bem esse tema. O senhor gostaria de fazer as suas considerações? Mais alguma coisa que o senhor acha que precisa ser falado? Não, a alienação parental é uma situação muito difícil, complexa de comprovar, né? Por isso que eu falo que a responsabilidade é muito grande dos pais e dos avós paternos e maternos ou de quem os detém a guarda desse menor, para que não cometer esse tipo de situação, né? Esse tipo de atuação de alienação parental. Porque quem sai prejudicado mesmo é o menor. Você vai fazer sofrer momentaneamente aquele que você quer prejudicar. Mas que vai ficar para sempre prejudicado é o filho menor. Então a gente tem que pensar muito bem nessa situação e tentar fazer com que não haja alienação parental. Doutor, muito obrigado pela sua colaboração, explanando esse tema tão importante para nós, e tenho certeza que o PTB Oriental foi muito bem representado nesse programa. Nós queremos agradecer a você também que esteve conosco nesse programa. Se você gostou, é só curtir o nosso canal. Se inscreva também no nosso canal, nós sempre temos uma programação especial para você. No próximo programa, nós vamos falar a respeito do jovem e a inserção no mercado de trabalho. É muito atual, um tema super importante. E você pode mandar suas perguntas, suas sugestões também através do Facebook, no nosso grupo, que é programa Interação em Pauta. Ou, se você preferir, pelo Twitter, @InteraçãoPTB. Fique conosco e se inscreva em nosso canal.